Então nós vemos aqui que a promessa que Deus fez a Abraão, de dar a ele uma terra. E diz aqui que nessa trajetória que Abraão ele tem com Deus, ele enfrenta, querido, alguns problemas. Porque nessa ocasião, depois houve fome na terra. Aonde Abraão havia armado a sua tenda, houve fome. E Abraão, então, ele decide sair dali da onde ele estava para tentar, querido, recorrer ao Egito. Então, ele foi recorrer ao Egito. Para fugir da fome, ele tenta recorrer ao Egito. Mas isso, ele toma essa decisão, não porque Deus lhe havia mandado, mas porque ele, viu ali o que estava acontecendo ao seu derredor, a fome que havia se agravado naquela região. Então ele tenta buscar ajuda, socorro no Egito. Então, mostrando aqui que esse homem chamado Abraão, ele teve que aprender a viver por fé. Ele teve que aprender a viver por fé e não por vista. Então, muitas vezes, ele também tomou decisões erradas. Ele tomou decisões erradas. Mas mesmo quando ele tomava decisões erradas, ele logo reparava o seu erro. Então, quando ele chega no Egito, ele percebe, aleluia, que algumas coisas acontecem ali naquele tempo que ele passa no Egito. Então, ele sai novamente do Egito e retorna ao mesmo lugar da onde ele havia saído. Aleluia. Aonde Deus havia mandado ele ficar. Então, aqui nós vemos nessa caminhada que ele fez algumas escolhas erradas. Assim também, aqueles que Deus tem chamado, aqueles que Deus tem feito uma promessa, também na sua caminhada com Deus, às vezes tomam decisões e fazem escolhas erradas. Quando passam por alguma dificuldade, passam por alguma situação adversa. Quando às vezes há uma necessidade. Aleluia. Então aqui no capítulo 13, do versículo 14, diz assim: e o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Então, querido, houve então uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E isso fez com que Ló tomasse a decisão de se apartar, de se separar de Abraão, de não permanecer mais em companhia ali do seu tio. E depois que Ló tomou essa decisão de se separar, Deus então, ele fala novamente a Abraão. Ele fala e novamente ele vai ali confirmar a promessa. E diz aqui: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então, outra coisa que nós observamos aqui na vida de Abraão, que ele era um homem que tinha uma comunhão com Deus. Era um homem que decidiu andar com Deus, decidiu viver pela fé, decidiu confiar em Deus, na sua palavra. E ele, querido, era um homem, que havia obedecido ao Senhor. Então diz aqui a palavra de Deus que Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então a promessa que Deus havia feito a Abraão, Deus havia feito essa promessa a ele. E Deus só revelou, ampliou, essa revelação, o plano que Deus tinha na vida de Abraão, quando Ló se apartou dele. Porque a promessa havia sido feita a Abraão e não a Ló. Então há pessoas, querido, que Deus não vai, elas não vão estar incluídas na promessa que Deus fez a você.
E somente às vezes, depois que você se separar de determinadas pessoas, às vezes aquilo que Deus ele tem para a sua vida vai se cumprir, vai acontecer. Então, enquanto Ló estava ali, Deus ele não se manteve ali, não falou mais nada com Abrão. Mas depois que Ló se apartou, Ló decidiu se afastar, Deus então novamente fala com Abraão. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando conosco, porque às vezes que dá determinadas pessoas que elas podem atrapalhar a promessa de Deus na nossa vida. Porque quando Deus chamou Abraão, falou com ele, quem chamou Ló foi Abraão, não foi Deus. Foi Abraão que chamou seu sobrinho para que ele viesse segui-lo. Mas Ló não estava incluído nessa promessa. Ló não estava incluído. E quando ele decide se apartar, então Deus volta a falar com Abraão. Então às vezes é preciso que alguns eles saiam do seu caminho para que aquilo que Deus falou comece a acontecer, comece a se cumprir. Porque há pessoas que elas não vão entender a promessa que Deus fez na sua vida. E às vezes por elas não entender, elas podem se tornar até mesmo um impedimento. Elas podem até mesmo atrapalhar o plano de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Então vamos aqui agora para o capítulo de número 15. Glórias a Deus. Aleluia! Então diz aqui, no versículo 1, depois desse acontecimento, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor, Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado de você, esse será o seu herdeiro. Então chegou um determinado momento na vida de Abrão que ele estava, querido, frustrado, porque apesar dele ser um homem abençoado por Deus, mas o sonho dele, o desejo dele de ter um filho ainda não havia se cumprido. Então Deus, quando olhava para Abraão, via essa frustração. E quando Deus então aparece para ele através de uma visão, Deus ele fala com ele, queria engrandecê-lo, queria protegê-lo e queria também recompensá-lo grandemente. Então Abraão responde, Senhor Deus, que me darás? Em outras palavras, ele está dizendo, o que adianta o Senhor me recompensar grandemente, me abençoar grandemente, se eu não tenho com quem, eu não tenho com quem deixar um herdeiro para que eu possa deixar tudo aquilo que o Senhor vai me recompensar. Todas essas bênçãos que o Senhor está prometendo que vai fazer na minha vida, eu não tenho para quem deixar. Eu não tenho filho, eu não tenho um descendente. E tudo aquilo que o Senhor me deu, eu vou ter que deixar para o meu servo. Eu vou ter que deixar para ele, para aquele que não é o meu descendente. Então aqui Deus ele faz uma promessa a Abraão de dar a ele um filho. Então a primeira promessa que Deus fez a Abraão, de dar a ele a terra de Canaã, de abençoá-lo, de estar com ele, de protegê-lo, aleluia, que através da vida dele, outras vidas seriam abençoadas. Então aqui Deus novamente retorna e fala com ele, queria dar um filho a ele. Então no versículo 5 ele diz, então o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus, e conte as estrelas, se pode contá-las. E ele disse, assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Aleluia. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus,
para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio, pôs a metade, uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que a escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarei para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve dessas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cademoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos repaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então, querido, aqui Deus se revela a ele, promete dar a ele um filho, e Deus chama Abraão para fazer com ele uma aliança. Porque apesar de Abraão ter aceitado, e saído da sua terra, da sua parentela, e obedecido à voz de Deus, Abraão ainda não tinha uma aliança com Deus. Então aqui, Deus ele chama Abraão para que oferecesse ali um sacrifício, e por meio desse sacrifício, iria ali confirmar aquilo que Deus havia dito, e ali estaria estabelecendo entre ele e Abraão uma aliança. Aleluia. Então aqui Abraão faz então uma aliança com Deus, de segui-lo, de obedecê-lo. Aleluia. E nessa obediência é que Deus iria cumprir essa promessa. Muitos hoje não têm visto o cumprimento das promessas de Deus pela falta da obediência. Porque no decorrer da sua caminhada com Deus, a pessoa, ela acaba às vezes esmorecendo na sua fé, ela acaba retrocedendo, ela acaba desistindo, duvidando, deixando com que a incredulidade entre no seu coração, desacreditando da palavra de Deus, e isso faz com que aquilo que Deus disse à pessoa não venha a se cumprir. Porque para se cumprir é necessário que eu venha obedecê-lo, independente do que aconteça. Então nós vemos aqui que na trajetória de Abraão, ele foi usado por Deus, porque quando seu sobrinho Ló foi sequestrado, Deus então usa Abraão, juntamente com os homens que estavam ali com ele, 318 homens, que diz a palavra que foram homens nascidos em sua casa, homens que estavam capacitados, instruídos, por Abraão, homens os quais viam, a fé que Abraão tinha em Deus. Esses homens, juntamente com Abraão, saem para poder resgatar a Ló. Então, aquilo que Deus ele havia dito, que em Abraão seriam benditas muitas famílias da terra. Então, muitas almas foram, querido, abençoadas através de Abraão. Aleluia. Muitas almas foram resgatadas, foram salvas através dele. Porque não foi nem somente Ló que havia sido sequestrado pelos reis. Não, haviam outras almas, outras famílias, a família também de Ló. E não somente as almas, mas também até mesmo os bens. Mas Deus usou Abraão para resgatar e trazer de volta tudo aquilo que aqueles reis inimigos haviam tirado
de Ló e daquelas famílias. Aleluia. Glórias a Deus. Então, no capítulo 15 aqui, Deus volta a fazer promessa a Abraão, confirmando a ele a promessa, como o salmista falou, né? A promessa que tem feito ao teu servo, a qual me tem feito esperar. Aleluia. E depois que Deus faz essa promessa a Abraão, querido, o tempo passa. O tempo passa e parece que nada acontece. Deus havia falado com ele, mas Sara continuava estéril. Mesmo os dois ali, né, mantendo relações, Sara estava estéril e nada acontecia. O seu ventre estava infrutífero. E olha o que Sara diz no capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filho. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filho por meio dela. Então eles tentam antecipar a promessa de Deus. E às vezes é o que acontece. Quando Deus nos faz uma promessa, às vezes nós não queremos esperar, estamos já cansados de esperar, ansiosos, impacientes. E a impaciência é uma das coisas que nos leva a agir precipitadamente, que foi o caso de Abraão e Sara. Porque Deus falou: eu vou dar um filho de ti. O filho que eu vou te dar, que eu estou te prometendo, ele vai ser gerado de ti, vai sair de você e da sua mulher. E eles tentaram então antecipar aquilo ali e tomaram uma decisão precipitada. Então Sara decide, né, deixar com que Abraão se relacione sexualmente com Agar, que era sua escrava, para que por meio de Agar, Sara então pudesse ali ter um filho. Mas esse não era o meio que Deus iria fazer com que a promessa se cumprisse. Então Abraão pensou que ele estava ajudando a Deus. E muitas vezes a gente quer ajudar a Deus, para que aquilo que Deus falou na nossa vida venha se cumprir. Então às vezes nós acabamos agindo de maneira errada. Então nós vemos que na trajetória de Abraão, ele cometeu alguns equívocos. Ele cometeu algumas falhas, algum erro. E isso acontece, filho, né? Isso acontece, porque isso são atitudes do ser humano, aleluia, que às vezes se deixam levar pelas situações, pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo, pelo o desejo, a vontade de ver a promessa de Deus se cumprir. A pressa, aleluia, nos leva às vezes a agir precipitadamente, como eles agiram. Então aqui no capítulo, Aí aqui no capítulo 17, Deus novamente volta a aparecer a Abraão, e aqui ele já está com 86 anos. Então com 86 anos, olha quanto tempo já se passou. Quando Deus o chamou, ele tinha 75. E agora, Deus, aparece novamente a Abraão, e diz aqui, no versículo 1, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Aleluia. Então novamente Deus aparece, e ali ele já está com 99 anos. Está com 99 anos. E parece, querido, que nada acontece. O tempo passa e nada muda. A situação parece que é a mesma. Parece que aquilo que Deus falou não vai se cumprir. Então, quem daqui, Ismael já havia nascido, que era o filho de Abraão com Agar. E no capítulo 18, no versículo 1, fala assim: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse teu servo. Aí agora aqui no versículo 9 diz assim: então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher?
Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Então novamente o Senhor aparece a Abrão e fala com ele. Ele recebe a visita ali do Senhor e de anjos, de mais 2 anjos. E o Senhor, nessa visita, ele visita Abraão em sua casa, porque, querido, há momentos que Deus ele vai nos visitar na nossa casa. Ele faz presente na nossa casa. Então Deus visitou Abraão. E aquele dia que Deus visitou Abraão, era para poder, querido, lembrar a respeito da promessa de Deus. Para lembrar e confirmar a respeito da promessa. Então Abraão ali, ele serve ao Senhor e aqueles homens que estão ali com o Senhor. E diz aqui, ele pergunta: aonde está a sua mulher Sara? Aonde ela está? E ele diz: está aí na tenda. E um deles diz: certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara eram já velhos, avançada idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara, ela não mais, menstruava. Então, querido, toda aquela circunstância, haviam várias evidências, fatos, que eram contrários àquilo que Deus estava dizendo. Porque Deus havia feito uma promessa a uma mulher que era estéril, a uma mulher que era infrutífera, o seu ventre não podia gerar. E além disso, Sara já havia, já havia cessado o costume das mulheres. Então havia várias impossibilidades. Humanamente falando, aquilo que Deus estava prometendo a Abraão, aos olhos humanos, era impossível disso acontecer. Porque haviam várias evidências, fatos, que iam contra aquilo que Deus havia prometido. E isso também acontece na vida das pessoas às quais o Senhor tem feito hoje uma promessa. Então, há evidência, fatos que são contrários àquilo que Deus prometeu. Então, tudo ali estava ali, dizendo que não teria possibilidade, que não teria condições, que era impossível isso de acontecer. E eles ainda eram velhos. Já não eram mais jovens, já não estavam mais com aquele vigor na flor da idade, já não estavam mais. Então tudo ali estava cooperando para tentar impedir o cumprimento dessa promessa. Então no versículo 12 fala assim: por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo: depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Existe algo demasiadamente difícil para Deus? Não existe. Não existe. Aleluia. Então ele falou aqui: daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Aleluia. Então, porque naquele momento Sara olhou para si mesma. Ela olhou para si mesma, para o seu corpo, para a sua situação, para as evidências, porque tudo estava dizendo que não tinha condições daquilo acontecer, da promessa se cumprir. Aleluia. Mas eles mantiveram a fé. E a palavra de Deus fala que Abraão, querido, ele fortaleceu a sua fé dando glória a Deus. Porque quando ele olhava para o seu corpo já amortecido, por causa do tempo, da velhice, ele então fortalecia a sua fé.
Ele fortalecia a sua fé em Deus. Não deixava com que os fatos, a realidade, aquilo que os seus olhos estavam vendo, fizesse com que ele fosse incrédulo, com que ele duvidasse por incredulidade da promessa de Deus. Então ele manteve-se firme até o fim, acreditando na promessa.